Fala galera, boa noite, tudo bem? Lembrando aí que a gente conversou, né, no sábado, que hoje eu faria, né, algumas questões aí, né, gravaria algumas questões. E aí eu tô acompanhando pelo notebook, então de repente eu demoro um pouco a ler, né? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu pegar mais próximo aqui. Três irmãos deveriam dividir entre si os biscoitos de uma cesta. Dona Joana, mãe deles, não lhes disse quanto biscoito havia na cesta. Disse apenas que a divisão seria feita pela manhã. Ao acordar, se conferisse a seguinte regra: o primeiro a acordar fica com a metade dos biscoitos. Então, primeiramente, o primeiro que acordar, ele vai ficar com a metade, né? Lembrando que a metade é 1/2. Vou pegar aqui a caneta vermelha mesmo. Então, né? Lembrando que a questão 10, tá? Da continuação da página 160, se não me engano. Página 160 ou 159. Número 10. Então, o primeiro vai ficar com a metade, tá? Conforme foi dito ali, né, no texto. O primeiro fica com a metade dos biscoitos, o segundo fica com a terça parte do que restar, né? Então, se o primeiro for com a metade, o outro vai ficar com a terça parte da outra metade, né? Que aqui, lembrando que é sobre 1, então vai ficar 1/2 vezes 1/3, né? Porque quando a gente tem divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pela inversa segunda, né? Que vai dar 1/6. Esse aí é o resultado do segundo, né? 1/6. O segundo fica com essa parte do que restar e o último fica com a quarta parte do que restar, né? Então ficou com 1/6, vai ficar 5/6 sobre 4. Porque a quarta parte do que restar, né? Que são 5/6. Então vai ser 5/6 vezes 1/4. Seria 5 sobre 24, né? Então, lembrando que o total, nesse caso, é 5 sobre 24. Então, a gente vai resolver agora um por um, né? E aí vamos verificar qual vai ser a verdadeira solução. Como a gente tem aqui já 1/2, 1/6 e 5 sobre 24, né? Fica até um pouco mais fácil da gente fazer essa resolução. Só mexer aqui para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Então, ó, vai ser meio mais 1/6 mais 5 sobre 24. Porque o primeiro fica com a metade. O primeiro vai ficar com a metade. O segundo vai ficar com a terça parte do que restar, ou seja, outra metade. E o outro com a quarta parte do que restar. Se um for com 1/6, o outro vai ficar com a quarta parte de 5/6. Tá? Então eu sei que isso aqui tudo tem que ser igual a 24. Só que quando eu faço MMC entre 2, 6 e 24, é 24. Por quê? Porque todos esses dois números são divisores de 24. Então, aqui vai ser 4. Aqui vai ser 12. 12 vezes 1, 12. 4 vezes 1, 4. Aqui vai ser 1. 5 vezes 1, 5. Tudo isso sobre 24. 12 mais 4, 16. Mais 5, 21. 21, 24 avos. Agora vamos às alternativas. Letra A. Sobrará um único biscoito? Não, né? Sobrarão 3 no caso. O irmão que pegou por último pegaria. Que acordou por último pegaria 3 biscoitos? Não, né? Nesse caso ele não pegou
os 6 biscoitos. O segundo a acordar pegaria a terça parte do que pegou? Também não, né? Letra D. O primeiro a acordar pegaria mais biscoitos do que pegou. Beleza. E o último a acordar pegaria menos biscoitos do que pegou. Sim, né? Exatamente, ele pegaria menos. Porque nesse caso ele poderia pegar 6 biscoitos. E nesse caso ele não pegou 6. Ele pegou... Perdão, no caso ele pegaria 3 biscoitos. Só que nesse caso ele pegou 5 biscoitos dos 24. Né? Então, essa daí seria a resposta. Essa daí seria a resposta, letra E. Agora vamos para o número 13, né? Lembrando que eu estou corrigindo as questões que ficaram, né? A 13, 16, 18, 19 e 20, se não me engano. Na questão 13... Deixa eu só pegar aqui. Página 161. A questão 13, ela tem números mistos, tá? Vai ter 1 sobre 40 mais 1 vezes 1 sobre 41 mais 1 vezes 1 sobre 42 mais 1 vezes 1 sobre 68 mais 1 vezes 1 sobre 69 mais 1. Aqui, pessoal, como tem um número misto, ó, eu vou multiplicar e vou somar. 40 vezes 1, 40, né? Mais 1, 41. 41 sobre 40. Vezes 41 vezes 1, 41. Mais 1, 42 sobre 41. Vai ficar 42, 43. 43 sobre 42. Vezes, né, reticências. 68 vezes 1, 68. Mais 1, 69, né? 69 sobre 68 vezes 69 vezes 1, 69. Mais 1, 70, né? 70 sobre 69. Então, se a gente observar, ó, os números cruzados, nesse numerador, eu posso cortar com esse denominador, esse numerador com esse denominador e esse numerador com esse denominador. Esse denominador eu posso cortar com o numerador daqui. Né? Como é uma sequência, então a gente vai repetindo. Ó. Como é uma multiplicação, eu posso ir simplificando. Então só nos resta 40 e 70, né? Seria 70 sobre 40. Se cortei esses zeros, vai ficar 7 quartos. 7 quartos seria letra C. Letra C de casa. 14. Não, 14 não, 16. Número 16, página. Também, mesma página. Não, 62. 16 é um 62. Número 16, ele diz o seguinte: José pratica atividades físicas regularmente. Ele gosta de correr ao redor do estádio do Maracanã pela manhã. Ao iniciar a corrida, viu que as horas do seu relógio marcava, né, figura 1. Após 3 voltas completas, ele olhou novamente. Ou seja, quando ele iniciou, o relógio está marcando 9 horas. Exatamente 9 horas. Tá? No caso, ele terminou 10h45. Eram 15 para as 11. Tá? Suponha que ele tenha gasto o mesmo tempo em cada volta, né? Uma das 3 voltas, o tempo necessário para completar uma volta foi. Então aqui ó, ele tem 1 hora e 45 a mais. Então, ou seja, ele tem 60 minutos mais esses 45. Ele tem 105 minutos. Como foram 3 voltas, né, que ele deu, eu vou dividir esses 105 por 3 para saber quantos minutos ele deu em uma volta. Vai dar por 3, que vai dar 9. Resto 15 por 5, que vai dar 15, resto 0. Ou seja, 35 minutos. Letra B.
Tá, vamos para 18 agora. 18 aqui no caso seria, deixa eu ver qual é a página. 64. Página 164. Só que a número 18, ele tem um porém. Né? Tem um porém. A figura a seguir, né? Ele fez um formato ali de um caracol, né? Tá? E aí, nesse caso, eu contei ali a quantidade de tracinhos que tem, né, nesse caracolzinho ali, na figura que tem 3 caracóis, né? Em formato de caracol. Só que cada um tem 0,1 centímetro, cada tracinho, né? E ele tem metros, que é uma linha poligonal de 10 metros. Então, ou seja, como cada tracinho tem 1 centímetro, então, né, vai ter 0,01 metros, né? Que não consigo dividir por 100. Só que eu contei ali, tem 108 linhazinhas, tá? Formando esses 3 caracóis aí. Então eu vou fazer o produto de 108 vezes 0,01. Poder saber quantos metros tem cada 3. Tá? O 3. Então, ó, vai dar 801 000 000 80100. Lembrando que são 2 casas decimais, então ficou 1,08 metros. Tá? Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por algum número que chegue próximo de 10. Se eu multiplicar por 10 vai passar, né? Vai ficar 10,8. Então eu vou multiplicar por 9. Vou pegar esse 1,08, vou multiplicar por 9 para ver o que vai dar, né? 9 vezes 8, 72. 0,79, né? 9 metros e 72 centímetros. Para chegar aos 10 metros, faltam 28 centímetros. Se faltam 28 centímetros, desculpa, então a gente teria que encontrar aí, né, um caracolzinho que tem 28 centímetros, 28 pedacinhos, né? E nesse caso é a letra A, que é o quanto falta para darem, né, esses 28 centímetros. Tá? Vamos agora para questão 19. A questão 19 é dos cubinhos, né? Ela pergunta... Tá na outra questão. Ele fala o seguinte, na figura 1 representa um cubo de 1 centímetro, 2, 8 cubos, 3, 27 e assim sucessivamente, né? Cada cubinho de 1 centímetro. Só que ali ele fala o seguinte, né? No caso eles seriam mais ou menos um formato de quadrado, né? Potências cúbicas. Só que se a gente observar essa figura 3 aí, né, que está mal formulada, ou melhor, a figura 4, né, a gente pode observar ali, ó, que as 3 primeiras fileiras, a gente tem 2 por 6, a gente tem 12, né? Só que nesse caso, a primeira, né, no caso, teriam 12. Só que como a primeira tem menos um quadradinho, então eu tenho 11. Tá? Nesse caso a gente tem, deixa eu ver quantas fileiras a gente tem. Que teria 6 fileiras, né? Então, no caso, a segunda teriam 12, né? Porque não está faltando nenhum quadradinho. A terceira também teria 12. A quarta já são 3 vezes 6, então são 18, né? Que são 3 para cima e 6 para o lado, né? A quarta seria
quarta não, a quinta, né? A quinta seria 3 vezes 4, 12, menos 2. 3 4 não, 3 vezes 6. 3, 6, 18. Deixa eu ver aqui se são 18 mesmo. 2, 11, 12, 12, 18. Tá certinho. Aí a outra seria 4 vezes 6, 24. 24 menos 2 dariam 22, né? Seriam a quinta fileira. Na sexta fileira e última, né? Seriam 5 vezes 6, 30 mais 2. Então seriam, né, 32 cubinhos. Só que nesse caso, né, deixa eu ver aqui na próxima página aqui. Próxima página ele pergunta: número de cubos de aresta 1 que falta para empilhar para completar os cubos de aresta 6 é... Então aqui a gente soma tudo, dão 107. Tá? Só que se eu tenho, né, um cubo cuja aresta seja 6, né, eu tenho meu 6 ao cubo, né, que seria 6, 6 e 6, né, eu teria 216, o total de cubinhos. Só que aí eu vou subtrair 107 desses 216, para poder saber quantos faltam. Tá? Então aqui vai ficar 0, tal, 9, 0, 1. Então, faltam 109 cubinhos. Seria a letra C. E agora vamos para a última. A última questão. A última questão é bem simples, tá? Ele tem o desenho ali do CMRJ, né? E aí, como ele fecha, né? Como ele aparece CM, a próxima letra que apareceria ou seria o MR, né? Do mesmo sentido, que no caso eles estão fechando o sentido de um quadrado, ou seria o próximo RJ, né? E aí, se a gente observar, é a letra A. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e até a próxima aula. As outras questões que vocês me deram, eu vou corrigir em sala com vocês.